Olá, nessa videoaula vamos aprofundar a discussão sobre gestão de processos. A gente já começou a discutir a importância de se analisar processos organizacionais para identificar a maneira como a gente trabalha informação, de que maneira que o conhecimento viabiliza as atividades e que tipo de repertório eu preciso para desenvolver as minhas atividades no dia a dia. A gente vai dar um passinho atrás na videoaula de hoje, vai falar um pouco sobre o ciclo completo de gestão de processos. Vamos resgatar alguns elementos relacionados à informação e conhecimento que a gente já trabalhou e vai aprofundar em alguns elementos adicionais. Vamos embora? Então, gente, por que a gente vai falar sobre gestão de processos? A gente vem conversando desde a primeira videoaula sobre a necessidade de a gente buscar constantemente a melhoria das nossas entregas institucionais. Obviamente, na medida que a gente está avançando no nosso dia a dia, com avanço tecnológico, com uma série de facilidades, né, para se buscar serviços, para se buscar informação em vários meios, para se realizar transações financeiras, para interagir com outras pessoas, enfim, na medida que a gente vem percebendo uma mudança radical na nossa vida por conta de avanço tecnológico, obviamente nossas expectativas vão aumentando. E o fato é que, de maneira geral, o que a gente percebe é que a capacidade de entrega no primeiro setor não vem avançando no mesmo ritmo do que a expectativa da sociedade, tá certo? E, obviamente, quando a gente começar a olhar o contexto de forma geral, a gente vai perceber que, puxa, a gente não tem tanto recurso assim, não basta contratar mais servidores, não basta simplesmente investir em tecnologia de maneira isolada, e a gente efetivamente começa a identificar desde o início uma série de barreiras, inclusive sobre a disponibilidade de recurso financeiro para fazer novos investimentos, né? Sem falar também num contexto bastante complexo que a gente encontra no primeiro setor, que é a questão das aposentadorias, né? Então, só para trazer um número aqui, que retrata a realidade do Executivo Federal, né? A gente percebe lá que o número de aposentados na administração federal corresponde a 34% do total de servidores, e que esse total vai aumentar em 5% pelo menos nos próximos 2 anos. Isso é um dado do Ministério da Gestão. Certo? Então, é um cenário preocupante, na medida que a gente é cobrado, é pressionado por entregar melhores serviços, a gente percebe que, de um lado, a gente tem uma limitação financeira complexa e, ao mesmo tempo, a gente está perdendo, né, recursos humanos importantes que hoje já tocam a operação. Legal? Além disso, quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente possivelmente vai reconhecer que existe uma série de momentos onde a gente acaba desperdiçando o nosso tempo buscando informação, buscando conhecimento para realizar uma determinada atividade. A gente vai perceber também um desperdício de outros tipos de recursos, né, no nosso dia a dia. Vai perceber também uma questão ligada a retrabalho, na medida que eu não encontro informação, não encontro as orientações corretas, eu acabo tendo que fazer 2, 3 vezes a mesma coisa novamente. Tudo isso vai gerando um custo adicional, tá certo? E eventualmente vai afetar a qualidade de nossas entregas também, tá certo? Uma dificuldade premente em localizar a informação, a expertise que eventualmente já passou por uma determinada situação que eu estou passando, simplesmente pelo fato de eu não saber, né, dentro da minha organização, quais são essas fontes de conhecimento. Uma série de atividades que não são integradas, processos não integrados, muito retrabalho, um fluxo torto que eventualmente passa por várias áreas, departamentos, um vai e volta enorme, tarefas sendo feitas em duplicata, tarefas que são realizadas eventualmente que não tem qualquer tipo de valor agregado, né? Sem falar também, obviamente, como eu já falei anteriormente, de uma pressão absurda que nos é trazida por uma cobrança de mais qualidade, uma cobrança de mais eficiência, né? E ao mesmo tempo de um controle fiscal e um controle focado na transparência dos nossos atos, né? Cada vez maior, né? Então, nesse sentido, a gente vai olhar para a gestão de processos como um meio de tentar olhar para a nossa realidade e encontrar formas de fazer melhor. Não só por meio, de repente, de melhorias incrementais, mas eventualmente também entendendo maneiras de se transformar completamente a maneira pela qual a gente faz o nosso serviço. Tá certo? Então esse é o pano de fundo que a gente vai tentar trabalhar com gestão de processos e que vai encontrar, na forma geral, no âmbito geral, a agenda da gestão do conhecimento. Gestão de processos, de certa forma, é uma agenda ainda mais higiênica, né? Quer dizer, ela ainda vem da área da era da qualidade, na busca da qualidade nos serviços, né?
Gestão do conhecimento abrange determinados elementos adicionais, mas como a nossa realidade no primeiro setor ainda encontra muito essa agenda da qualidade, é importante mais do que nunca a gente falar sobre gestão de processo. Vamos tentar posicionar conhecimento e informação também nesse contexto, e isso vai ser bastante interessante. Então, quando a gente fala em gerenciamento de processo de negócio, né, a gente está falando aqui de uma abordagem disciplinada que envolve, primeiro, identificar as etapas do nosso trabalho, identificar as atividades que a gente realiza, documentar as atividades, os nossos processos. A gente vai perceber, eventualmente, a dificuldade de se continuar um processo por conta da saída de um servidor, por conta da saída por conta de férias, ou uma remoção de um indivíduo que trabalhava conosco, né? Então, mais do que nunca é importante documentar nossas atividades, indicar o passo a passo, indicar como as atividades podem ser realizadas. Isso é de grande valia e isso vai encontrar novamente a agenda da gestão do conhecimento. Além disso, dentro da perspectiva da gestão de processo, a gente vai encontrar também métodos e técnicas para mensurar o nosso desempenho, eventualmente para desenhar propostas de melhoria, eventualmente buscar um suporte também para automação das tarefas, encontrar a tecnologia, encontrar um elemento de suporte para que a gente consiga automatizar tarefas repetitivas, dado que a gente tem um contexto cada vez de enxugamento maior das equipes, né, e uma limitação orçamentária. Então, a gente vai ter que olhar com carinho para a tecnologia de informação, encontrar uma forma de automatizar tarefas, também encontrar maneiras de monitorar o nosso desempenho e, eventualmente, melhorar e transformar os processos do negócio, tá certo? Aqui também a gente vai tentar olhar para a gestão de processos com a perspectiva de buscar um alinhamento maior entre os nossos objetivos estratégicos e a maneira pela qual a gente executa nossas ações no dia a dia. Eu percebo em muitas organizações públicas um desejo, um anseio descrito, né, nos objetivos estratégicos, com metas ousadas e tudo mais e tal, e uma organização do trabalho totalmente contrária à maneira como se apregoa, né, as metas e a visão de futuro dessa organização. Então, a ideia de gestão de processos também é que, de certa forma, a gente consiga alinhar a nossa estratégia de trabalho à visão geral dos nossos objetivos e metas organizacionais, tá certo? Buscando um maior alinhamento com as expectativas da sociedade e também buscando uma maneira de fazer uma integração completa, né? Nas nossas áreas, as nossas funções, enxergando o processo de ponta a ponta, enxergando um fluxo fluido ocorrendo em todas as áreas e departamentos da nossa organização. Então, esse é o pano de fundo da gestão de processos. Essa é uma área bastante interessante, bastante complexa também, e ela é tratada por uma série de conteúdos, né, de métodos e técnicas que, de certa forma, são organizados, né, a visão geral desses métodos e técnicas são organizados num guia de referência chamado CBOK, né, que seria Corpo Comum de Práticas de Gestão de Processos. Dentro desse guia, dentro desse conjunto de tutoriais e de ferramentas, a gente vai encontrar detalhamentos sobre como a gente pode trabalhar a modelagem dos nossos processos, como a gente pode trabalhar a análise identificando os pontos de gargalo no dia a dia, como a gente pode propor transformações, adequações, ajustes na forma como o nosso trabalho é realizado a partir da análise, como que a gente pode trabalhar a transformação eventualmente completa da forma de trabalhar, de executar o nosso trabalho, e como que a gente pode também gerenciar o desempenho dos nossos processos no dia a dia. Ao mesmo tempo, o CBOK também abraça outras áreas importantes, como é que a gente pode abraçar a tecnologia dentro do contexto de gerenciamento de processo de negócio, aquela tecnologia que eu vou utilizar eventualmente para automatizar tarefas, aquela tecnologia que eu vou utilizar também para fazer a gestão do desempenho, análise, aferição de indicadores, e aí vai. Como também que eu posso fazer a distribuição da governança dos processos, a responsabilização, a análise de risco, tudo isso são assuntos que são tratados aqui no guia de referência CBOK, tá certo? Esse guia é um guia bastante interessante, bastante completo. E, de novo, ele é a base para um processo de certificação,
para quem quer se especializar nessa área de gestão de processo de negócio, existe um processo de certificação e esses certificados são, de certa forma, reconhecidos de maneira internacional. Tá? São reconhecidos internacionalmente. Então fica a dica aqui para quem quer se especializar um pouquinho mais nessa área de gestão de processos. Mas, de qualquer maneira, vocês como gestores, né, públicos, é super importante que vocês tenham uma noção disso, até para orientar a melhoria contínua e a transformação dos processos das organizações que vocês estão gerindo. Quando a gente trabalha do ciclo de vida de gestão de processo, a gente vai encontrar um conjunto de fases ou etapas. A minha ideia é falar um pouquinho sobre cada uma delas. De certa forma, eu vou tentar, primeiramente, reconhecer a estratégia organizacional e trazer insumos para que eu possa fazer um realinhamento dos meus processos, entender meus processos, documentar meus processos, analisar, identificar melhorias e, eventualmente, propor mudanças na organização do processo, estruturar iniciativas, né, para a implantação dessas mudanças, efetivamente implantar essas mudanças com ou não suporte da tecnologia de informação e, de alguma forma, também fazer a mensuração, o acompanhamento e o monitoramento dos nossos resultados, do nosso desempenho e fluxo contínuo. Falar um pouquinho sobre cada etapa, tentar trazer também uma noção sobre como a gente pode executar algumas tarefas associadas a cada etapa, e também vou tentar falar um pouquinho sobre como a inteligência artificial pode nos ajudar nesse ciclo como um todo. Tá legal? Então vamos lá. Quando a gente fala em entender a estratégia e trazer um direcionamento para um realinhamento dos processos, a gente está falando aqui da etapa 1, né, da fase 1. Aqui a gente vai tentar analisar os processos, identificar e alinhar os objetivos que a gente tem dos nossos clientes, a forma como a gente organiza o nosso trabalho, determinar o foco e, eventualmente, alinhar métricas dos processos a esse foco, tá? A esses objetivos estratégicos. Aqui a gente pode trabalhar com uma série de perguntas que vão orientar essa análise, né? Por exemplo, qual é a nossa missão, o que a gente faz e para quem a gente faz? Qual é a nossa visão de futuro, onde a gente quer chegar? Quem é o nosso público? O que o nosso público valoriza? Quais são nossos resultados vigentes? Quais são nossos objetivos e metas para o futuro? Existe algum plano? Existe um conjunto de iniciativas previstas? Tudo isso aqui, novamente, é um pano de fundo muito importante para que a gente possa repensar a forma como a gente está organizado hoje. Tá legal? E existe uma miríade de técnicas, possivelmente algumas delas vocês vão abordar nas várias disciplinas desse curso, mas eu posso citar aqui análise de mapa estratégico, para tentar entender lá os objetivos, as metas e tentar fazer o desdobramento disso, iniciativas específicas e objetivos específicos em nível local, em cada área, em cada departamento, em cada setor, análise de fortalezas e fraquezas, ameaças e oportunidades, analisar a nossa cadeia de valor, as forças de Potter, enfim, tem uma série de técnicas que a gente pode utilizar para analisar a estratégia. Tá legal? Nesse contexto, a gente vai encontrar suporte bem interessante na inteligência artificial. Tá legal? Na inteligência artificial, a gente pode eventualmente olhar para os nossos dados e olhar para os dados no nosso entorno, dados econômicos, dados sobre população, dados de redes sociais e trazer uma série de insights importantes e reveladores sobre o nosso desempenho vigente, sobre anseios da nossa sociedade, sobre transformações que estão ocorrendo, e aí vai. Tá legal? Então a IA pode ser um instrumento muito bacana, pode ser um aliado muito interessante nesse sentido, na obtenção de insights estatísticos e preditivos, na geração de cenários, na identificação automática de objetivos e na sugestão proativa de indicadores. A gente vai abordar essa perspectiva da IA com análise de dados na próxima videoaula. Além disso, também esses elementos vão ser abraçados na nossa disciplina de ciência de dados, um pouquinho mais à frente do nosso curso. Mas desde já, a gente pode, com base na nossa primeira videoaula, né, esperar que eventualmente, a partir de dados internos e externos, a gente consiga produzir informações relevantes e a partir dessas informações relevantes a gente adquira uma série de conhecimentos sobre o nosso negócio, sobre o nosso contexto de atuação, e sobre os anseios da sociedade, sobre as nossas entregas.
Isso novamente é super relevante para orientar todo o processo de revisão que a gente vai desenvolver daqui para frente. Tá legal? Na fase 2 do ciclo de gestão de processos, que é arquitetar mudanças, eu vou tentar primeiramente analisar o processo as is. O que é o processo as is? É o processo como executado hoje. O processo como ele é. Sem tirar nem colocar, como é feito hoje. Então eu quero um suporte para analisar esse processo, avaliar o desempenho, eventualmente explicitar e desenhar esse processo. É um elemento muito importante, novamente, para a manutenção do conhecimento organizacional. Eu mudo de área, eu chego na área, não tenho a mínima informação para tocar meu trabalho. Eu recebo estagiários para trabalhar comigo, vai lá um mês do meu tempo só para preparar esses estagiários para conduzir essas atividades. Por quê? Porque o conhecimento, eventualmente, sobre como é feito está na minha cabeça. Então, na medida que eu tenho isso representado, documentado, eu tenho uma perspectiva de ganho, de produtividade muito maior, uma economia de meu tempo e, eventualmente, uma garantia de continuidade do trabalho muito maior se eu tenho isso explicitado. Pois bem, nessa etapa, na fase 2, a gente vai tentar buscar esse tipo de documentação. Tá certo? Além disso, também a gente vai tentar analisar os pontos de gargalo, eventualmente projetar uma mudança, né, uma nova forma de fazer, quer dizer, um processo to be, um processo como ele deve ser daqui para frente, considerando uma série de análises que a gente acabou de fazer, identificação dos gargalos e as causas desses gargalos, e eventualmente priorizando isso para a implementação. Tudo isso é feito na etapa 2, na fase 2. Tá certo? E aqui, voltando um pouquinho na definição basilar, né, do que é um processo, estou falando em ciclo de gestão de processo, mas o que é processo? Né? É um conjunto de atividades executadas em uma sequência pré-estabelecida que produz um conjunto de saídas a partir de um conjunto de insumos. Então vamos lá. Como é que eu efetivamente faço o meu trabalho? Eu sigo um roteiro, possivelmente um conjunto de passos. Né? Processo é isso. Né? É um conjunto de passos que é executado para gerar algum tipo de entrega, tá certo? Obedecendo um conjunto de regras e orientações, regras internas, regras externas, leis, enfim, e mobilizando possivelmente um conjunto de atores. Atores humanos e, obviamente, atores artificiais, cada vez mais a gente vai perceber fazendo parte desse fluxo de trabalho. Entrada da inteligência artificial, entrada de sistemas de informação, automatização de tarefa. Então, tem uma mobilização de um conjunto de atores nessas etapas para entregar um conjunto de saídas. Tá certo? O que a gente vai buscar, então, com modelagem dos processos? A gente vai tentar entender essas atividades. A gente vai tentar entender minimamente como é feito, que tipo de informação e que tipo de conhecimento é mobilizado em cada atividade, que tipo de informação eu preciso para fazer minha atividade, que tipo de repertório eu tenho que ter, né, para executar essas atividades. Tudo isso faz parte do trabalho de modelagem, tá certo? A gente começou a discutir um pouquinho isso já nas videoaulas anteriores. Né? Além disso, eu vou detalhar um pouquinho mais questões de regras de negócio, o detalhamento sobre como a tarefa é feita, de tal sorte que isso possa representar novamente um manual, uma representação do conhecimento associado ao processo. E, eventualmente, também, a partir de todo esse trabalho que eu consiga identificar mais à frente pistas sobre onde estão os gargalos, onde eu posso buscar algum tipo de melhoria. Tá legal? Como é que eu posso documentar o meu processo? Bem, a gente pode começar com dinâmicas usando ferramentas muito simples. Né? Aqui eu tenho um exemplo de um canvas, né? um retrato, onde eu posso segmentar informações do meu processo, documentando minimamente como o meu processo é feito hoje. Tá certo? Como é que funciona esse canvas? Na verdade, o que a gente tenta escolhendo um processo, tenta primeiro cercar a sequência de passos, né, na execução de um determinado processo. Então, qual é a sequência de passos que esse processo mobiliza, que atores executam cada atividade, que tipo de insumos e entradas eu tenho para cada atividade e também como evento de disparo desse processo, que tipo de saídas ou entregas esse processo gera, quais são os atores que são interessados, quer dizer, quem é beneficiado, quem regula, quem eventualmente afeta esse processo,
eu vou identificar aqui nessa região aqui dos stakeholders, dos interessados. Mais à frente, se eu levar para um ambiente de processo eletrônico, quais são os parâmetros técnicos que eu vou utilizar? Isso não vem ao caso nesse momento. Que tipo de tecnologia eu utilizo para executar cada atividade? Eu vou tentar mapear e vou tentar documentar aqui. Quais são os indicadores que eu utilizo hoje para analisar o desempenho, para acompanhar esses processos? Que tipo de lei, norma rege cada atividade que faz parte desse processo? E, eventualmente, como que eu posso descrever em poucos parágrafos do que se trata esse processo. Então, esse tipo de ferramenta que a gente está vendo aqui, esse Canvas, pode ser utilizado para a gente fazer uma dinâmica de grupo, né, junto com a nossa equipe, que executa o trabalho no dia a dia, que a gente, de certa forma, verbalize e, de certa forma, documente a maneira como a gente enxerga o processo hoje. Tá? Então, esse tipo de ferramenta aqui é uma ferramenta muito simples, a gente pode imprimir numa folha A3, uma folha A2, levar um conjunto de post-its e fazer uma dinâmica de grupo aqui com todas as partes interessadas e envolvidas no processo, para que a gente consiga trazer um pouco do que está na cabeça de cada um, a forma como cada um enxerga o processo hoje, para que a gente consiga registrar isso minimamente. Tá legal? Só para trazer um exemplo simplório aqui da ferramenta, vamos imaginar que a gente está tentando aqui documentar ou descrever um processo super simples, que é o processo de compras do mês. Hipoteticamente, a gente sentou aqui, né, com as pessoas envolvidas no processo de compras e a gente identificou um passo a passo. Veja, aqui a primeira atividade talvez seja elaborar a lista de compras, eu vou lá na dispensa, verifico o que eu tenho, o que está faltando, depois eu me locomovo até o mercado, chegando lá eu vou escolher os produtos, eu vou pagar os produtos, eu vou empacotar, vou retornar para casa e guardar o produto. Veja, isso aqui é uma dinâmica super simples que a gente pode utilizar um conjunto de post-its e na medida que a gente está discutindo, a gente vai fixando os post-its aqui de forma a retratar mais ou menos como é que é o fluxo de execução das atividades. Talvez, primeiramente, documentando ou retratando uma visão geral do processo, eventualmente detalhando, né, eventuais atividades que são mais complexas em outros diagramas. Então, eventualmente, eu quero detalhar um pouquinho mais, elaborar a lista de compras, já sinalizo com mais aqui, e mais à frente isso vai ser algo de uma outra dinâmica, só para a gente detalhar como é feita a elaboração da lista de compras. Pois bem, em cada atividade aqui a gente vai verificar que existe um conjunto de atores mobilizados. Né? Por exemplo, aqui, no momento de ir ao mercado, possivelmente nesse cenário aqui, eu estou indo com um aplicativo. Então tem aqui um motorista do Uber, né, que é acionado para me ajudar a realizar essa atividade. Mais à frente, quando eu estou colocando aqui, ou estou executando a atividade de pagar, existe um outro ator, que é o caixa do supermercado, que entra em cena. Pois bem, na medida que eu analiso cada atividade, eu posso retratar quem são as pessoas, quem são os atores que são mobilizados, quais são as áreas, quais são os setores, eventualmente por onde passa o processo na minha organização. Tá legal? Que tipo de entradas e insumos eu preciso? De forma geral, aqui a gente tem eventos que disparam esse processo. Por exemplo, caiu o salário na conta. Isso aqui é um evento determinante, né, para que a gente, de repente, inicie esse processo de compras do mês. Né? A identificação de falta de um item essencial. Eventualmente tem insumos aqui como o encarte das promoções dos supermercados. O fato é que eu posso detalhar isso mais. Eu posso pegar cada atividade, analisar atividade por atividade, quais são as informações que são chave nessa atividade e que tipo de informação ou conhecimento eu preciso para executar essa atividade. Dinâmica que a gente já trabalhou no nosso encontro síncrono. Né? Que tipo de entregas esse processo fictício aqui ele gera? Então as saídas são, por exemplo, a dispensa completa, né? Todos os produtos acondicionados, né? Nossa geladeira cheia, cada vez mais difícil, nossa realidade atual, né? E estoque de itens essenciais completo. Então, o que gera de saída no nosso processo? A gente está tentando mapear com um exemplo simples, né? Como que isso seria feito. Quais são os principais interessados nesse processo? Colocaria aqui minha família, eventualmente meu cachorro, são os interessados diretos aqui nesse exemplo hipotético, né? Olhando aqui para recursos tecnológicos, né? Como é que eu faço para elaborar a lista de compras? Eventualmente eu uso um aplicativo no celular para identificar os produtos que eu vou comprar. Puxa, para ir ao supermercado, eu uso o aplicativo do Uber. Enfim, cada atividade aqui eu vou tentar mirar as tecnologias, as ferramentas que eu utilizo, né, para apoiar no desenvolvimento dessas atividades. Que tipo de indicadores eu utilizo hoje, eu posso utilizar para monitorar?
Posso olhar, por exemplo, a questão do gasto mensal, para verificar se de repente não estou errando no meu planejamento, a quantidade de vezes que eu tenho que voltar no mercado, eventualmente isso aqui é um indicador de que meu planejamento e execução não está indo bem, o tempo que eu utilizo, e aí vai. Que tipo de regras, leis se aplicam nesse contexto? É um processo muito simples, né? Obviamente aqui eu estou identificando o Código de Defesa do Consumidor, mas nas nossas atividades, no nosso dia a dia, possivelmente cada atividade é norteada por alguma norma interna, uma norma enfim, imposta por algum stakeholder externo, uma lei que eu tenho que obedecer. Isso é muito importante identificar, porque mais à frente a gente vai ter que caracterizar isso de forma melhor, né? Uma pessoa que vai chegar e executar o processo vai ter que estar ciente, eventualmente, sobre questões que tem que observar quando for executar essas atividades aqui. Tá? Avançando um pouquinho mais aqui, mais à frente eu posso pegar todo esse fluxo inicial que a gente trabalhou numa dinâmica de grupo e fazer uma representação disso. Então existem ferramentas específicas para se fazer o desenho, a modelagem de processos, tá certo? Eu estou apresentando aqui rapidamente uma ferramenta chamada Camunda Modeler. É uma ferramenta gratuita. Eu vou deixar um link para vocês e eu vou tentar também indicar alguns tutoriais, alguns vídeos que vocês podem utilizar para aprender a como usar ferramentas como essa. Então, na prática, eu traria aqui aquele passo a passo que está em post-it, eu tentaria representar isso num fluxograma e posso documentar cada etapinha aqui, descrevendo como é feito, que ferramenta usar, que lei, norma obedecer, que passos eu tenho que seguir dentro do sistema para fazer isso, de tal sorte que eventualmente mais à frente eu possa usar esse manual para treinar novas pessoas, eu posso chegar numa determinada sessão, entender minimamente como o trabalho é feito e eventualmente acabar absorvendo e desempenhando mais rápido, né, essas atividades sem eventualmente exigir de tanta gente. Sem falar também da questão de preservação do conhecimento da própria organização, que é bastante importante, né? Mais à frente, a gente pode trabalhar com vários tipos de técnicas para identificar gargalos e analisar a causa dos gargalos. Então existe uma literatura gigantesca que tenta explorar esses métodos e técnicas. A gente não vai verticalizar nisso, mas só para colocar para vocês, né, que existe literatura que tem, por exemplo, um artigo que está apontando uma lista dessas técnicas e ferramentas. Citar uma ferramenta muito simples que a gente costuma utilizar, que é a análise de causa e efeito. A ideia dessa ferramenta é uma ferramenta onde eu posso, de repente, colocar aqui os principais problemas que eu identifiquei, ineficiência, questões de qualidade, questões de questões legais que eventualmente a gente não está cumprindo, enfim, qualquer que seja o problema percebido e eventualmente identificado na etapa anterior, né, de avaliação dos indicadores atuais, avaliação dos dados sobre como o nosso desempenho está atualmente, né? Então eu posso tentar explorar, né, as causas que me levam a esses problemas a ocorrer. No caso da análise de causa e efeito, eu posso tentar explorar isso por categorias. Que elementos têm a ver com as pessoas que desempenham o trabalho que levam isso a acontecer? Que elementos ligados à forma como a gente faz as atividades hoje, né, os nossos métodos de trabalho, explicam o problema? Que questões ambientais, internas e externas, de alguma forma afetam o trabalho e explicam o problema? Que questões ligadas à infraestrutura, equipamentos, eventualmente prejudicam o trabalho no dia a dia e explicam problemas ligados a custo alto, qualidade baixa, retrabalho? Que questões ligadas a insumos, a informações, por exemplo, explicam isso? E, eventualmente, que elementos na gestão, no monitoramento e acompanhamento estão faltando que ajudam a explicar também esses problemas, tá certo? Então, assim, essa técnica é bastante interessante e bastante simples de ser utilizada. Eu posso utilizar um conjunto de perguntas norteadoras para tentar me apropriar sobre problemas ligados a pessoas. Por exemplo, os envolvidos possuem competências adequadas para suas funções? A quantidade do efetivo é adequada? Então, perguntas como essas podem me levar a identificar uma série de causas ligadas à mão de obra, que de certa forma ajudam a explicar essas questões de custo, qualidade, aí vai. Da mesma forma, a organização do trabalho, os procedimentos são documentados, tudo é seguido de forma padronizada, os métodos são compatíveis com objetivos. Em relação à máquina, as ferramentas e sistemas disponíveis são adequados, os sistemas são integrados e de fácil uso. Em relação a materiais, as informações são confiáveis.
Existe falha na qualidade do dado? Existe informação que não chega para mim quando eu vou realizar minha atividade? Meio ambiente, o ambiente físico favorece o processo? Existem barreiras regulatórias? Existem fatores externos, como questões políticas, que estão afetando o nosso trabalho? Existem indicadores confiáveis? As metas são claras e comunicadas? Né? Isso tem tudo a ver com a questão de como nós gerimos o processo atual. Tá certo? Então, podemos fazer uma dinâmica como essa, orientada a perguntas, e tentar identificar as possíveis causas dos gargalos identificados e qualificados hoje. A partir dessa análise, a gente pode trabalhar eventualmente um conjunto de ações. Tá certo? Essas ações podem envolver questões ligadas a sistemas de informação, melhoria dos sistemas atuais ou adoção de ferramentas tecnológicas para apoiar o trabalho, eventualmente investimentos ligados a RH, né, quer dizer, capacitações necessárias, realocações de pessoas, investimento em infraestrutura, enfim, uma série de questões que a gente pode empreender a partir da nossa análise inicial que a gente acabou de fazer. Né? Isso tudo a gente pode desdobrar mais à frente em planos de ação, por exemplo, utilizando a técnica dos 5WH, né? Quer dizer, o que faremos, por que essa ação é importante, quem são os responsáveis pela ação, onde essa ação vai ser executada, quando vai ser executada, como a ação efetivamente vai acontecer, quanto vai custar, enfim, a gente pode tentar organizar o nosso plano de ação, sistematizar, usando uma estratégia, uma ferramenta simples, super simples, como o 5W2H, certo? Podemos priorizar as ações, analisando também a relevância, a urgência de cada ação e, eventualmente, empacotar essas ações em projetos, tá certo? A gente vai trabalhar com essa ferramenta de empacotamento de ideias e propostas em torno de projetos, numa dinâmica que a gente vai fazer numa aula síncrona dentro em breve, tá certo? Agora, como é que a inteligência artificial pode me ajudar nesse passo a passo? Bem, a gente pode utilizar a IA de uma forma bem interessante, tanto para nos ajudar a desenhar o nosso processo atual, a gerar os fluxogramas a partir dos documentos que permeiam o processo, a partir de dados do processo, a partir de relatos sobre como nós fazemos as tarefas hoje. A IA pode nos ajudar também a fazer análise, identificar os possíveis gaps, nos ajudar a enxergar o que está levando isso a acontecer, ajudar também a fazer os comparativos com outras organizações, identificar melhorias e aí vai. Só para dar um exemplo para vocês, né, que eu estou colocando em tela aqui é uma interação que eu acabei de fazer com a ferramenta do Google chamado Gemini, né, ou Gemini, que está acessível dentro desse link, tá? aistudio.google.com, né, ou aistudio.google.com. Basicamente, o que eu fiz nessa interação? Deixa eu abrir a própria ferramenta para colocar para vocês. Né? Eu estou usando aqui, na verdade, uma ferramenta de IA generativa, né? Uma ferramenta de IA conversacional. Vocês possivelmente já ouviram falar ou já utilizaram ferramentas como o ChatGPT, como o Claude, como o Perplexity. Eu estou utilizando aqui nesse momento a ferramenta Gemini, ou Gemini, do Google, que ela é disponibilizada de forma gratuita nesse link que eu acabei de colocar no slide, né, AI Studio, e dentro desse ambiente a gente tem acesso aos modelos mais avançados do Gemini de forma gratuita. O que eu estou fazendo aqui para demonstrar a possibilidade de uso da IA no nosso dia a dia dentro do contexto do ciclo de revisão de processo? Veja, o que eu fiz. Primeiro, eu peguei aquele canvas de processo que eu acabei de apresentar para vocês e simplesmente arrastei aqui para dentro. Então, movi, estava local, simplesmente arrastei para cá e fiz uma pergunta, tá certo? Então, a pergunta que eu fiz, o meu prompt, né, a minha instrução que eu coloquei aqui foi o seguinte: com base no relato abaixo, preencha os blocos do Canvas eProc em anexo. Aqui embaixo eu coloquei a contextualização de um processo, tá legal? Que envolve a questão de viagens, tá? Essa descrição eu vou deixar disponível também nos slides, para que eventualmente vocês possam copiar e fazer o copy e paste aqui, colar aqui dentro do Gemini, do ChatGPT, se vocês preferirem, enfim. E também vou deixar disponível esse modelinho do Canvas de processo
né, também em PDF lá no Moodle para que vocês possam fazer a mesma coisa, né? Simplesmente mover aqui para dentro ou clicar no mais em adicionar e colar a descrição do processo. Então eu fiz o seguinte, eu colei essa descrição aqui e pedi para ele utilizar os elementos previstos na imagem, no Canvas, para poder eventualmente criar um Canvas inicial, documentar minimamente as atividades para que de repente eu possa explorar a partir dali. E foi o que ele fez. Tá? Então ele entendeu a estrutura do Canvas a partir daquela imagem, analisou o texto, onde eu explicava minimamente como é que era a questão hoje de solicitação de áreas de viagem, por onde passava, os problemas que aconteciam, e ele criou uma pequena descrição para mim aqui, utilizando cada elemento do Canvas. Então ele disse para mim, olha, entradas, tem o servidor que solicita viagem, tem tais formulários, as atividades, ele entendeu que existe um fluxo, né, de acordo com a minha descrição, que é executado hoje para se solicitar diárias, a partir de um texto reduzido. Identificou as principais saídas, interessados, identificou as ferramentas que são utilizadas hoje, descreveu minimamente o processo, identificou os indicadores atuais, enfim, legislação também que se aplica, que estava mencionado lá. Ele pegou aquela minha descrição inicial e conseguiu estruturar para mim isso tudo na forma que é preconizada naquele Canvas. Né? O que já é um ponto até muito interessante para a gente começar a entender o nosso processo atual. Tá certo? Então, a partir de portarias, de regimento interno, a partir de depoimentos, vocês podem ter um desenho inicial do processo. E a partir desse desenho inicial, fazer uma dinâmica com as pessoas que trabalham dia a dia e, eventualmente, fazer os ajustes necessários. Né? Mas é um ponto de partida muito interessante que a IA está me ajudando a fazer. Na sequência, eu pedi para ele elaborar um diagrama Ishikawa para explorar as possíveis causas dos problemas reportados naquele meu relato. E ele fez. Tá? Então ele apresentou para mim aqui, olha, os problemas que potencialmente estão associados àquele processo. Questões como ineficiência, e ele tentou entender e identificar as principais causas. Tá? Então ele achou questões ligadas ao processo, um fluxo sequencial, a questão de ser manual e burocrático, colocando uma série de elementos aqui, em relação às pessoas, questões de sobrecarga, de falta de treinamento. Ele fez uma análise completa sobre possíveis causas associadas, então, àquele meu enunciado, tá certo? E foi muito detalhado, ficou bem interessante aqui. E por fim eu falei o seguinte, com base nas causas identificadas nesse Ishikawa, elabore para mim um plano de ação para a transformação desse processo e indique como o fluxo pode ser modificado e descreva as mudanças que serão necessárias em cada etapa, tá certo? Explorando elementos tecnológicos, humanos e organizacionais que deverão ser tratados para garantir um fluxo mais ágil. Todas essas perguntinhas e o registro de cada elemento que eu estou apresentando para vocês aqui está disponível nos slides que vão estar acessíveis para vocês no Moodle. Então aqui ele propôs como poderia ser um novo fluxo, como poderia ser o meu processo to be, tá certo? Identificando mudanças nas etapas, recomendações sobre tecnologia, sobre as questões humanas e organizacionais que deveriam acompanhar esse redesenho desse fluxo. Então, eu acabei de fazer uma revisão completa, né, do meu fluxo, utilizando aqui um suporte da IA para se fazer isso, tá certo? Posso também pedir para ele me ajudar a gerar o fluxograma para eu subir numa ferramenta de modelagem, que eu pedi para ele descrever o fluxograma to be no formato da ferramenta Camunda. Ele gerou para mim automaticamente aqui o desenho, isso me poupou um tempo formidável também para fazer a modelagem. E aí vai. Então é uma bela de uma ferramenta de apoio, né, que a gente pode utilizar em qualquer que seja o aspecto da nossa vida, que eu estou trazendo no contexto da gestão de processo. Tentando finalizar com vocês aqui, então, desenvolver iniciativas. Aqui a gente vai tentar trabalhar o processo de implantação das mudanças, identificando as questões de treinamento, plano de gestão de mudanças, as questões tecnológicas que eu vou ter que adquirir, como eu vou adquirir, como que eu vou trabalhar o aculturamento das pessoas em torno de uma nova dinâmica de trabalho, e tudo isso, de certa forma, quando eu fiz a experiência lá com o ChatGPT, ele acabou me dando uma série no Gemini, desculpe, ele acabou me dando uma série de sugestões interessantes, um plano de ação bem completo,
bem detalhado, compreendendo esses elementos aqui. Identificando passo a passo, os responsáveis sugeridos para se fazer isso e, eventualmente, até questões de investimentos que eu vou ter que fazer. Na fase 4, eu vou implementar efetivamente as mudanças, tá certo? Aqui nessa etapa de implementação, possivelmente eu vou ter que buscar suporte tecnológico muitas vezes, suporte tecnológico para fazer automação das tarefas, para fazer, de repente, até o diálogo direto entre as áreas, diálogo direto entre o cidadão, os clientes desse processo, e aí vai. Então, necessariamente, a gente vai estar falando de tecnologia. E no expediente da tecnologia, cada vez mais a gente encontra facilidades em, eventualmente, desenvolver fluxos automatizados sem necessariamente saber programar. Então, cada vez mais a gente vai encontrar ferramentas que não demandam codificação. As ferramentas ditas no-code, tá certo? Estou fazendo um exemplo aqui ilustrativo para vocês. Eu entrei numa ferramenta chamada Power Automate, da Microsoft, onde eu indiquei o fluxo desenhando como tem que ser. E na prática, e também posso utilizar a IA, né, a IA generativa, para dizer, adiciona uma etapa para mim onde vai ter um formulário. Agora adiciona uma etapa depois desse formulário onde alguém vai ter que aprovar. Essa aprovação vai ter que ser feita por e-mail, vai ter que ser feita com uma assinatura digital. Enfim, eu vou explicando o processo e ele vai desenvolvendo um código para fazer a automação desse processo, para que esse fluxo seja feito de forma eletrônica, tá certo? Eu vou deixar mais à frente recomendações sobre vídeos onde vocês podem conhecer mais sobre esse mundo e, eventualmente, tutoriais sobre como eu posso fazer fluxos automatizados usando ferramentas como Power Automate, como o Camunda e tantas outras ferramentas aí de livre acesso para fazer a automação de processo. E também a gente está avançando agora numa era onde a inteligência artificial está entrando dentro da automação de processo. Principalmente a perspectiva da inteligência artificial generativa, a gente vai conversar bastante sobre ela no próximo videoaula, nos traz um nível de sofisticação, de raciocínio absurdo. Vocês perceberam na dinâmica que eu acabei de fazer, né? De documentação do processo, de fazer uma análise automatizada do meu processo. Pois bem, toda essa capacidade cognitiva está à disposição para que eventualmente a gente utilize isso para fazer automação de tarefas e eventualmente conferindo um determinado nível de autonomia, uma capacidade de conexão desses agentes de IA com sistemas organizacionais que já existem, com sistemas externos, e aí vai. Então, uma revolução completa que a gente está assistindo com a entrada da IA no mundo da automação. Tá legal? Essa é uma área chamada de Agentics, onde cada vez mais a gente vai ver aqui sistemas que têm um determinado nível de autonomia, que eventualmente tomam decisões e executam tarefas de acordo com a autonomia que eu vou conceder para ele. Tá certo? A ideia é que esse agente, com a base da IA generativa, consiga raciocinar, dividir demandas em passos e se adaptar a circunstâncias específicas, se integrando com ferramentas existentes para poder realizar uma atividade que foi delegada para ele. Então, por exemplo, eu preciso participar de um evento no exterior, né? Eventualmente eu posso ter um agente, né, que faz análise sobre itinerário de voo, compra a passagem para mim, faz a reserva do hotel, eventualmente faz as reservas das minhas atividades que eu vou fazer lá, eventualmente com total autonomia, certo? Esse advento da inteligência artificial entrando no nosso dia a dia está cada vez mais presente e também está nos possibilitando repensar a forma de organização do trabalho, tá certo? E novamente a gente vai encontrar uma série de ferramentas que nos permitem desenhar esses agentes automatizados com um nível de sofisticação absurda sem qualquer codificação, tá certo? Então aqui, por exemplo, só para citar para vocês, existem ferramentas, por exemplo, o Copilot Studio, onde eu posso criar uma série de agentes. Aqui eu estou simulando uma estrutura toda de um governo, um agente de atendimento, um agente que vai fazer matrícula de aluno, um agente que vai fazer registro de boletim de ocorrência, e toda a interação que o cidadão vai fazer vai ser através de chat, tá certo? De certa forma, você já percebe isso no atendimento, né, de muitas organizações. Mas imagine um chat que é capaz de entender a nossa necessidade e fazer o
chamamento de outros sistemas, de outros agentes, para poder fazer um atendimento automatizado da minha demanda, tá certo? Esse cenário é um cenário real, já está viável e muitas organizações estão investindo nessa linha de automação, tá certo? Mais à frente, só para terminar a discussão sobre o ciclo de gestão de processo, na mensuração, né, dos nossos sucessos, a gente está tentando identificar, a partir da implementação da transformação do processo, né, como é que está o nosso desempenho atual, que elementos que eu vou ter que melhorar, né, que eu vou ter que readequar e fazer isso de maneira contínua, né? De novo, a IA vai poder me ajudar a fazer esse tipo de coisa. Esse é um mundo, deu para perceber, né? Eu tentei acelerar o máximo possível para dar uma visão geral para vocês. Eu vou sugerir como leitura complementar uma leitura do Manual de Gestão Estratégica de Processos, provisionado aqui pelo Escritório de Processos do Governo do Estado. Esse material está no Moodle, detalha muito mais sobre o ciclo de gestão de processo e dá uma visão bem bacana também sobre ferramentas que vocês podem utilizar para rever os processos de vocês, para documentar o processo de vocês e buscar uma melhoria contínua. Sugestão de tutoriais. Vocês vão encontrar muitos tutoriais sobre tudo o que eu falei na internet, tá certo? Sobre o Copilot e o Power Automate, duas ferramentas que eu mencionei rapidamente, a Microsoft, que é a empresa que desenvolve essas ferramentas, tem uma série de tutoriais no próprio portal. E vocês vão encontrar uma série de tutoriais sobre essas ferramentas, sobre Gemini, sobre ChatGPT, e aí vai no próprio YouTube e nessas plataformas de curso online como o Coursera e tantas outras existentes. Tá certo? Obrigado pela atenção. Um grande abraço.